ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém, amado? Amém. Os discípulos ali, quando chamam o Senhor ali, para ver a estrutura do templo ali, o Senhor fala com eles, e eles ficaram meio assim. Depois chama Jesus à parte e faz a pergunta para o Senhor: quando que seria e como que seria a vinda dele e o fim de todas as coisas. E aí o Senhor pega e dá para eles umas explicações para eles. E aí logo mais para frente também nós vemos algo aqui, mas nós vamos frisar hoje nisso aqui, que nós vamos entender um pouco do que está acontecendo. Essa parte aqui de Mateus, nem todos esses versículos vai falar de arrebatamento, mas fala muitas vezes do final. O que nós devemos frisar na nossa vivência com Deus hoje é a nossa preparação, porque nós estamos num preparo espiritual para encontrar o Senhor, um dia com o Senhor. Aleluia. Então nós estamos, como diz aqui um capítulo à frente aqui, fala das 10 virgens. Elas estavam o quê? Indo ao encontro do noivo. 5 prudentes e 5 loucas. Amados, assim também vai acontecer naquele dia. Infelizmente vai acontecer naquele dia, porque nós é chamado pelas Escrituras noiva de Cristo. Então o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos caminhando ao encontro do noivo, não é isso? Ao encontro do noivo. E como está o nosso preparo? Como está a nossa botija? Tem azeite? Tem a presença do Espírito Santo? E esse encontro com o noivo não tem como não acontecer. Vai acontecer. Porque naquele dia, aquelas 10 que ia ao encontro, 5 não estavam preparados, o azeite delas acabam. E quando ela chega naquelas outras 5 prudentes, fala assim: vende um pouco desse azeite para nós. Elas falam assim: não podemos, porque se nós vender vai faltar para nós. E elas pegaram então e saíram para comprar, aonde poderia achar, talvez encontrar. Só que quando elas voltaram, era tarde. Do mesmo jeito, naquele dia, na vinda do Senhor, vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai ser assim, igual na época de Noé, uns dando casamento, outros se casando e esquecendo das coisas do Senhor, e leva em coisas alegres, que alegra o corpo material, mas o corpo espiritual está seco, não tem azeite, não tem a presença do Espírito Santo, e aí as pessoas não estão dando crédito, e a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago. Até um pouquinho à frente aqui, depois nós vamos dar uma pincelada aqui. As pessoas estão despreocupadas com a vinda do Senhor, e ele fala assim: olha, acautelai-vos. Por quê? Muitas pessoas vão ser enganadas com coisas bonitas desse mundo, com maravilha desse mundo, coisas belas, atraentes aos olhos humanos. Mas se nós formos
parar, ler a palavra e analisar o que é uma vida com Deus, que temos que ser separado do mundo, separado para Cristo, muitas vezes, se nós formos olhar firme mesmo, nós sabemos e vamos entender que tem muitas pessoas nas igrejas que está quase sem o azeite. O azeite está por acabar. E muitas vezes vai acabar o azeite bem próximo do encontro com o noivo. E aí eles não vão ter tempo de consertar ou de encher novamente a botija com azeite. Esse azeite, amados, é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Nós somos o vaso que precisa estar cheio desse azeite, cheio da presença do Senhor, para que quando chegar naquele dia, não nos pegue desapercebido ou desatento das coisas que estão acontecendo. Aí eu estava vendo notícia esses dias, aí até, olha só, a gente até esquece dessas coisas que estão acontecendo, passa bem que desapercebido, mas aí o repórter falou assim, já está indo para 4 anos a guerra de Rússia contra a Ucrânia. Está indo para 4 anos, e aí entra faixa de Gaza, Irã, Israel e outros mais. Tem presidentes que estão falando de possível guerra, a terceira guerra mundial. Amados, e aí as pessoas vê a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, olha para tudo isso que está acontecendo e fala assim, como está escrito lá, eu acho que em Pedro, lá na frente, muitos vão falar assim, isso eu tenho ouvido falar desde quando eu era pequeno, meus pais, meus avós falam que o mundo vai acabar, que não sei o que. Então, hoje ainda tem pessoas desse jeito, acha que a nossa vida é só aqui nessa terra. Vamos aproveitar o melhor aqui nessa terra. Vamos sim aproveitar o melhor dessa terra, mas com Cristo do nosso lado. Vamos aproveitar dentro dos caminhos cristãos. Aí as pessoas querem só alegria humana, extrapola. Só que de Deus mesmo, da presença do Espírito Santo, do azeite, está vazio. Dá só uma olhadinha no versículo 27 aí, nesse mesmo capítulo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Não vai ter tempo. O dia que ele vir descer nas nuvens e tocar ali a trombeta, não vai ter tempo de a pessoa, eu vou procurar uma igreja, eu vou lá conversar com o pastor, perguntar como que vai ser. Não vai ter tempo. Eu quero consertar, não vai ter tempo de consertar a vida, não vai ter tempo para isso. Vai ser como um relâmpago. Ou seja, abrir e fechar de olho. Você está lendo aqui uma passagem, você fecha, pisca, abre e fecha o olho, e você não sai daquela palavra, sabe por quê? Porque é muito rápido. Você está lendo, você pisca e você não sai. Você não desfoca da palavra. É rápido? Assim vai ser na vida do Senhor. Senão não estaria escrito. O relâmpago é tão rápido que as pessoas mal vê o clarão assim já apaga. Essa vai ser a vida do Filho do Homem. E então, versículo 24 agora, olha só o que o Senhor diz. 23. Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Está vendo? Logo as pessoas falam assim, olha, lá naquela igreja, só lá está, o nosso Deus está lá, o Senhor está lá, só lá. Se não for lá, não vai ser salvo. Não, ele está lá no monte, ele está lá no deserto, vamos para lá. Não, a palavra diz que não, porque 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está fazendo milagre, eu vou lá. É isso que a Bíblia diz? Olha só,
falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os. Eu vou lá naquela igreja porque o homem falou da minha vida e falou até o nome. Falou até a cor do carro que eu ia comprar, falou até que marca que é. Amados, falou que eu vou comprar um. Não. Se Deus quiser, vai te dar um carro da última geração. Agora, tem profeta nessa terra? Tem profeta nessa terra. Mas são todos de Cristo? Jeremias teve uma vez que ele ficou aborrecido, porque ele falava, as pessoas não davam crédito, ele falava as coisas de Deus, e os falsos profetas falavam, todo mundo seguia. Ele ficou aborrecido, porque o Senhor não é assim mesmo. Vai ter os falsos, e o Senhor está alertando aqui, que porque nesta caminhada, daqui até a vinda do Senhor, é possível que nós vamos ver coisas que vai balançar nosso coração. Se nós não estiver firme, bem firme, arraigado na palavra do Senhor, as pessoas de igreja, não estou falando pessoas do mundo, quem for falar isso alguma hora, vai ser pessoas de igreja, não vai lá naquela igreja porque ela tem uma pessoa que está fazendo milagre, está fazendo, como está escrito aqui, ó. Porque surgirão, 24, falsos cristos, olha, falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. A palavra está dizendo assim, que pode ser que muitos pastores firmes de igrejas, que estão liderando a igreja, vai atrás desses milagres e desses sinais, e chega de fim, de Cristo não tem nada. Está vendo o que a palavra diz? E as pessoas, se não conhecer, amados, se não conhecer, vai. Porque justamente vai acontecer aquelas pessoas que estão bem precisadas e estão procurando algo, e aquele falso profeta, ele vai lá e fala aquilo, justamente que a pessoa está precisando. Deus vai te dar uma condição diferente, você vai mesmo, mas desde que nós estejamos na palavra do Senhor. Lá quando tem muito barulho, muito rebuliço, será que é tudo de Deus, tudo de Cristo? Pastor, mas já está acontecendo cura. Lá em Mateus também diz que muitas pessoas que não é de Deus vai fazer milagre, vai fazer prodígio, vai impor as mãos, vai curar, vai fazer coisas grandes. Mas de Deus não tem nada. Vai chegar até o Senhor naquele dia e falar: Senhor, mas eu profetizei, eu fiz cura, eu fiz milagre, grandes milagres no seu nome. O Senhor fala assim: aparta de mim, porque eu não te conheço, não sei de onde vens. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Mas porque foi curado pelo nome do Senhor, o nome do Senhor cura mesmo. Seja quem for, falar no nome do Senhor. Amados, o nome do Senhor tem poder para curar, para ressuscitar mortos. Ele falou assim: Lázaro, sai daí. Fazia 4 dias como estava lá. As irmãs de Lázaro falam assim: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Ele falou assim: tira a pedra, tira essa incredulidade do seu coração, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aí sim, se a pessoa está com Cristo, a pessoa sabe que é Cristo, ele vai fazer milagre grande na nossa vida também. Mas muito cuidado com alvoroços aí fora, rebuliços. É perigoso, amados. Temos que estar dentro da palavra, porque senão, até escolhido, se possível, até escolhido, vai ser enganado. Isso está falando de pessoas firmes com Deus, assim, ó, firme mesmo, e a pessoa por um momento de fraqueza de fé, vê esses barulhos: nossa, mas eu do jeito que eu estou, não sei o que, eu quero ir lá ver. Não precisa nem ver não, fica na palavra, vai na palavra, lê a palavra lá, porque o Senhor fala. Vai até o teu pastor, uns rebuliços lá, mas eu estou lendo a palavra aqui, parece ser um pouco diferente. Sim, meu amado, é diferente. Ora, pede a Deus, e o Senhor vai responder para você no momento certo, na hora certa. Não, mas lá é instantâneo. Muito cuidado, porque a Bíblia, ela nos alerta, o Senhor nos deu aqui a explicação, Ele nos alerta quanto a isso. Esse ensino de Jesus aqui é muito importante para os dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos aproximando dos dias finais. Queira
crê ou queira não, assim a palavra diz que em breve o Senhor virá. E quando essas coisas começarem a acontecer, está perto. O Senhor fala assim, já está aproximando. E isto é necessário acontecer, como eu já disse um tempo atrás. Às vezes as pessoas falam assim, não, vamos orar para cessar essa guerra, vamos orar para que Deus proteja nós dessa guerra, porque é necessário que isto aconteça, senão não cumpre a palavra. Ah, mas então os falsos profetas vai vir mesmo? Vai vir, senão não cumpre a palavra. Muitos que estão na igreja, servindo há um bom tempo, 20, 10, 15 anos, é arriscado e por isso? É arriscado e vai. Infelizmente, muitos vai, porque tem pessoas que querem algo rápido, instantâneo, sem luta. Não, vamos ficar na palavra, está vendo? Versículo 25: eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Eles vão falar que o Senhor está em um lugar. Ah, vai falar que está em outro lugar. Então você não está lá, falou que está no deserto. No deserto, João Batista também tem no deserto. Será que Jesus também está lá? Eu vou para lá. Amados, é coisas que vai acontecer. Isso, e ele está dizendo aqui, ó, quando as coisas vão apertando mesmo, chegando próximo do final, vai ter essas coisas. E o Senhor está falando que vai acontecer. E aí é onde ele disse aqui, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as árvores. Ele está falando que naquele dia vai ser tão rápido que só aqueles mesmo que está com ele que vai ver, vai subir com ele nos ares, ir lá encontrar com ele e ficar com ele para sempre. Vamos ver um pouquinho lá no Tessalonicenses, o que diz? 1 Tessalonicenses, por minha volta aí, se der tempo. Aleluia. Tessalonicenses capítulo 4. Olha só. Vamos ler versículo 13 à frente. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim o título: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos nós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está vendo? O que a Bíblia diz? Nós